Olá amigos, 1º de março de 2011, a voz do Brasil pela vida. Como informamos, houve na semana passada, sexta-feira passada, aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma audiência pública extremamente importante, relacionada com alterações no Código Penal brasileiro. Não sei se sabem, mas há uma comissão de notáveis, há uma comissão de juristas, e eu vou enfatizar muito essa palavra, uma comissão de juristas a preparar toda uma bateria de alterações que constitui uma verdadeira reforma do Código Penal brasileiro. E é claro que nessa reforma não poderiam ficar de fora os crimes contra a vida. O que nos conduziu ao debate muito em especial foi a questão do aborto, porque o aborto é um dos tipos penais do Código Penal brasileiro contra a vida, é um dos crimes contra a vida previstos no Código Penal brasileiro, desde 1940, quando foi editado o Código, apesar de ter tido a sua parte geral modificada na década de 80 do século passado, já podemos dizer assim. Essa audiência pública lotou o Salão dos Passos, o Salão dos Últimos Passos, por onde desfilavam os condenados à morte no passado, ali do Tribunal de Justiça. E lá estivemos, acompanhando os movimentos pró-vida, infelizmente pouco representados sob o ponto de vista numérico, sob o ponto de vista da quantidade. São muitos os movimentos pela vida organizados, é grande a militância, mas o número de movimentos representados lá foi pequeno. E a audiência foi presidida pelo presidente dessa comissão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor Gilson Dipp. Depois da abertura pelo presidente do Tribunal de Justiça e uma parte até certo ponto solene, começou a audiência propriamente dita e a presidência desses trabalhos propriamente ditos foi do referido ministro do STJ, assessorado a título de secretário por outro ministro. E logo nós mergulhamos, portanto, na expectativa de poder ouvir a nossa voz naquela audiência pública. Uma coisa extremamente importante que nos acalentou o coração logo de início foi a palavra inicial do ministro-presidente, no sentido de que a comissão ali comparecia completamente de coração aberto, completamente de mente aberta, democraticamente, para ouvir as pessoas, e não trazia nada pronto, não trazia fórmula pronta, receita pronta, não trazia, digamos assim, um prato feito para ser servido aos cidadãos paulistas que lá acorriam e aos cidadãos brasileiros, de modo geral, que têm interesse evidente na reforma do Código Penal. Nos acalentou o coração isso, mas logo depois as coisas começaram a acontecer. Então eu gostaria de perguntar agora ao ilustre presidente daquela sessão, já que havia essa posição democrática e aberta e nenhum prato feito, por que é que foi que a comissão apresentou esse documento, que está aqui, para que não digam que não existe, apresentou esse documento, distribuiu-o durante a audiência pública, já com alterações da própria comissão, propostas pela própria comissão ao Código Penal na parte dos crimes contra a vida. Ora, se não havia nada pronto, se a comissão estava lá para ouvir os paulistas, para ouvir os brasileiros, por que é que esse documento já foi apresentado pronto, com o texto que obviamente é o pensamento da comissão, pelo menos é o pensamento dominante da comissão. E esse texto traz coisas muito, muito graves. Eu não vou falar aqui da parte de homicídio, mas vou falar da parte do aborto e a imposição da eutanásia. Cria-se a figura da eutanásia, mas estabelecem-se várias situações de exclusão de ilicitude com referência à eutanásia e de exclusão de aplicação da pena em relação à eutanásia. A eutanásia não figurava anteriormente no Código Penal. Ela passa a figurar, aparentemente, portanto, com a
preocupação de defender a vida e permitir que a vida seja interpretada como tendo o seu início natural e o seu fim natural. Mas não, porque as excludentes de licitude aqui condenada abrem as portas para a ampliação da eutanásia muito além daquilo que desejam os que acreditam na defesa da vida. E vai por aí adiante, relaxando as penas para o infanticídio, diminuindo as penas para o infanticídio, que é o crime de morte do recém-nascido, do recém-vindo à luz, praticado pela própria mãe, sob efeito do estado puerperal, sob efeito da depressão puerperal. E vai por aí afora, afetando a legislação de aborto de um modo desnecessário e indesejado, ampliando as hipóteses de exclusão de crime, já não é mais agora de isenção de pena, mas de exclusão de crime para aborto, e permitindo o aborto por vontade da mulher até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o 3º mês, escancarando as portas para a matança de inocentes no ventre materno, sem um dos motivos previstos no Código Penal de 1940, que eram, vamos aqui repetir, a gravidez resultante de estupro e o caso de risco de vida à mãe. Livre vontade da mulher, desde que ela tenha, nos termos da lei, ela não tenha condições psicológicas de manter a gravidez e isso seja atestado por médico. É abrir as portas para a chacina dos inocentes no ventre materno. E essa comissão, que dizia que ia ouvir para depois tomar uma decisão, já traz essa fórmula feita aqui e a apresenta lá. Então, senhor ministro, eu tenho direito de perguntar onde é que está o processo democrático de ouvir a sociedade, se a fórmula já está pronta. E logo depois nós vimos também até onde ia a democracia daquela audiência pública, porque foram convidadas de 12 a 15, eu perdi a conta porque eu tive que dar uma entrevista, foram convidadas de 12 a 15 entidades ditas feministas, abortistas, que mandaram representantes, 12 a 15 representantes, para aquela fala habitual pela chacina, pela matança, pela defesa do aborto amplo, geral e restrito. Foram convidadas pela organização. E quantas organizações pela vida foram convidadas? Exatamente nenhuma. Exatamente zero. Onde está a democracia, o processo democrático, senhor ministro do STJ? E logo mais adiante, verificamos também a presença não só dessas entidades representadas por uma ou outra dessas horríveis mulheres que lá compareceram, mas também a abertura para falarem que elas se inscreveram em massa, diferentemente do que aconteceu com os Pela Vida. E aí a culpa é nossa. Aí houve a nossa falta de participação, porque aqueles que estão nessa luta deveriam ter se inscrito para comparecer e falar. Principalmente mulheres pela vida. É muito importante o depoimento das mulheres, porque quando fala um homem, logo vem aquela vociferação toda de que homem não sabe do que está tratando quando fala dessa matéria de aborto. Aí então foi o quê? Um festival de falações pró-aborto. E aí veio mais uma demonstração da democracia daquela audiência pública, porque o senhor presidente estritamente exigia o tempo daqueles poucos que falaram pela vida, como o professor Hermes Neri, como eu mesmo, como alguns jovens que lá compareceram, entre os quais algumas mulheres com depoimentos preciosos. Cobrava estritamente o curto tempo de 2, no máximo 3 minutos para a fala dessas pessoas, e já mandava um funcionário lá para tomar o microfone delas, mas permitia que essas organizações feministas e suas representantes falassem à larga à vontade, bem como permitiu depois que elas tentassem impedir a fala dos Pela Vida com vaias, com apupos, com gritarias. Essa foi a audiência pública democrática. Na verdade, foi uma simulação de audiência pública democrática preparada por essa comissão que estuda essa mudança tão importante do Código Penal. É isso que nós podemos esperar, portanto, dessa comissão. É claro que tenho certeza de que isso não passa na Câmara dos Deputados, mas não deve nos desmobilizar e vamos vigiar o trabalho dessa comissão, porque ele é um trabalho pela morte, não pela vida. Aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque
porque o matador não olha a vítima nos olhos, não tem de escutar o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção, até o nosso próximo programa.